Olha, pessoal, continuam as investigações sobre o caso da criança que foi enterrada viva no interior do estado do Maranhão. A polícia agora divulgou que os menores envolvidos no caso teriam confessado toda a ação, inclusive teriam agido intencionalmente. A reportagem é de Marcos Martins e Carlos Augusto Moicano nas imagens. Bota aqui, na tela do Balanço Geral. Misael Silva dos Santos, de 3 anos, foi encontrado por familiares enterrado vivo na última semana, no quintal de sua casa em Turiaçu, interior do estado. Os responsáveis pela ação, que chocou os moradores da cidade, são 2 meninos, de 12 e 14 anos, que, segundo a polícia, seriam primos da criança. Diante do fato, ainda foi especulado se poderia ter sido uma brincadeira de criança, enterrar sem a intenção de matar. No entanto, nesta semana, a polícia confirmou que os meninos confessaram que praticaram o ato de forma intencional. Depois de serem ouvidos na delegacia de Pinheiro, na presença de seus responsáveis e do Conselho Tutelar, em seguida terem sido encaminhados para a delegacia de Turiaçu, os menores estão internados na unidade de internação de menores Canaã, aqui em São Luís. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que adolescente é toda pessoa com idade entre 12 e 18 anos. E nessa faixa etária, o jovem que comete um ato infracional análogo a crime ou contravenção pode estar sujeito a medidas socioeducativas. Olha, primeiro eu gostaria de lamentar o caso, né? Porque mais uma vez o Maranhão é palco de mais uma tragédia, né? Uma tragédia que a gente pode dizer que tem um cunho também muito social, porque toda criança e adolescente ela é protegida pelo ECA. E nós estamos vendo praticamente o descumprimento dessas regras, né? O pouco uso dessa lei. Então a lei ela é muito importante para proteger as crianças e adolescentes. O que se viu aí naturalmente foi um descaso da lei como um todo, indicando que a sociedade está omissa, né? Não está cobrando das autoridades realmente o que tem que ser cobrado, porque se realmente fosse cumprido todos os artigos que tem no Estatuto da Criança e Adolescente, com certeza esse crime não teria ocorrido. E agravante ainda o estado de pobreza que viviam essas crianças, né? Porque tanto a vítima como os infratores, né, as crianças e os adolescentes infratores, eles também vivem em estado de pobreza. Tanto é que a gente vai olhar a questão da vida social que eles levavam, as crianças que se dizem, os adolescentes que foram os infratores, eles tinham entre 12 e 14 anos e praticamente viviam pela rua. E claro que a gente sabe que na rua as crianças e adolescentes só podem aprender aquilo que não deve realmente, né? Então, eram filhos de pais separados, mas com agravante de serem usuários de drogas, né? É notório que isso é patente na cidade, o que se fala, né? Que essas pessoas não tinham uma vida regrada. Então, o poder público também falhou nessa questão de dar assistência para essas crianças. Por que essas crianças andavam na rua? Por que essas crianças não tinham um lugar para estudar? Onde elas estavam realmente quando praticaram um ato infracional? Então, realmente a gente tem que se perguntar, será que as crianças realmente sabiam, os adolescentes sabiam o que estavam fazendo? Ou eles estavam ainda praticando alguma coisa que eles estavam olhando durante o seu convívio com essas famílias, digamos assim, desestruturadas e abandonadas pelo Estado, pelo poder público como um todo. E a sociedade que não faz o seu papel de denunciar. Para a advogada, o poder público falhou com a família e houve um descaso com as leis. É um reflexo, né, da vida que eles sempre levaram, né? Se eles estivessem realmente no lugar que eles deveriam estar, que era na escola, acompanhado de pessoas realmente que tivessem interesse de cuidar deles, eles não teriam chegado a esse ponto. Acredito que a educação está faltando, esse olhar para a educação no nosso país como um todo. Porque, infelizmente, aconteceu aqui no Maranhão, já é um caso que também não é tão
Já é um caso quase que recorrente aqui no Maranhão, as coisas acontecendo dessa maneira, mas também em todo o Brasil acontece. E, infelizmente, alguns a gente tem conhecimento, vem à tona, a sociedade toma conhecimento, porque a imprensa vai e fiscaliza também, né, que é um papel essencial, né, denuncia, mas nós temos muitos casos aí omissos, por debaixo do tapete, que não são levantados, né, para que seja resolvido. E a gente precisa estar de frente para olhar esses casos e realmente acompanhar, para que não aconteça. O que está acontecendo é que a gente está chegando para apagar incêndio, né? E na realidade a gente quer prevenção, a gente quer atuação do Estado e da sociedade como um todo, para que a gente possa evitar crimes como esse, entendeu? E no caso dos adolescentes, eles vão ser, sim, responsabilizados na medida do que eles fizeram, né? E vão responder e vão ficar internados até que a Justiça determine, até a data que a Justiça determinar, conforme o andamento do processo e da sentença que eles vão, né? Da punição que eles vão levar. Eles vão ter que realmente, dentro do que manda o Estatuto, né, eles vão ser, sim, responsabilizados. Não como adultos, né, mas como adolescentes. Apesar de os dois jovens terem confessado que o ato foi intencional, as investigações devem continuar no sentido de verificar se houve participação de um adulto na ação ou mesmo se eles estão sendo coagidos a responderem dessa forma. Eles terem confessado ou não é uma coisa assim, é um ponto de interrogação, porque o caso ainda não foi encerrado, né? Ele está apenas ainda sendo investigado e as autoridades que estão investigando o caso vão dar o devido tratamento que realmente o caso merece. Inclusive, há hipótese de que adultos estejam envolvidos. Então, ainda o caso está sendo investigado. Então, a gente não pode julgar nada precipitadamente. Nós temos que aguardar o andamento das investigações. Concordo com a senhora. Pode deixar essa foto aqui. Vocês lembram que quando nós passamos, acho que tem o quê? Tem uns 10 ou 12 dias, não é, Gilberto? Que nós passamos a reportagem desse menino que ele havia falecido no interior do estado, aí foi enterrado vivo. Eu ainda falei para vocês aqui, né? Gilberto, quando começou a reportagem, Gilberto falou, eita, seu Sérgio. Eu falei, então, você lembra do que eu falei aqui? Foi isso mesmo que eu falei com vocês. Falei, olha, eu quero acreditar, olhe bem que você vai lembrar o que eu disse aqui. Você que é telespectador assíduo nosso, você vai lembrar. Que eu cheguei aqui e falei, eu quero acreditar que foi brincadeira de criança. O diabo é moleque, né? Você sabe disso. Bom, tá aquelas brincadeiras que tem na beira da praia, que tem no Rio, né? Eu já tomei 8 pontos na cabeça, 8 pontos externo e 8 interno aqui, brincando em piscina. Tomei 8. Eu sou todo quebrado, eu sou todo remendado, entendeu? Porque eu não era gente não, quando eu era moleque, viu? Não tenho vergonha de confessar, não. Eu virei gente depois dos 15 anos que eu comecei a trabalhar, mas antes disso eu não era gente. Eu sou todo... Se eu rapar a cabeça aqui, se eu baixar aqui, você vai ver que tem uma cicatriz, tem um mondrongo aqui em cima aqui, tem um aqui e tem outro aqui na frente aqui. Né? Esse aqui foram 4 pontos, aqui foram 16 que eu tomei aqui. Por causa de brincadeira. Entendeu? Ninguém quis me matar nem nada, não, foi brincadeira. Aí eu cheguei e falei aqui para vocês, falei isso, falei, olha, eu quero acreditar que foi brincadeira de moleque. Porque eles eram primos. Os 2 meninos maiores, de 12 anos, e o outro, são irmãos. Primo desse aqui. Falei, eu quero acreditar. No final, eu falei assim, mas pode levantar o tapete que vai sair coisa aí. Inclusive, você viu que a doutora ali falou que há possibilidade, olhe bem o que ela disse, isso é uma declaração dela, ela falou que há possibilidade de haver a participação de um adulto nisso aí. Foi ela que disse, ela não descartou a possibilidade de haver a participação de um adulto aí. Ela disse que pode, ela não descarta essa possibilidade. Né? Tem que se ver também o que estão colocando no ouvidinho dessas crianças também, esse menino. Outra coisa que eu descobri, que me foi falado aí pela produção aqui, que
os dois irmãos, dois moleques, já tinham passagem aí, registro porque a gente não pode falar que foi preso, é criança, então eles já foram detidos, né? Já tem aí, né, registrozinho na Fundação da Criança e Adolescente aí. Então, por delitos. São, como é que chama? Menor infrator. Essa é a verdade. Os dois são menores infratores. Estão entendendo? Então, está chegando informação, a coisa está aparecendo. E vocês sabem que mentira não dura muito tempo. Não vai durar muito tempo. Porque um moleque desse, se fizer uma cariação aí, entrevista os dois separados, depois, né? Porque não pode interrogar, é entrevista, viu, Gilberto? A gente tem que saber até o termo que usa, porque senão o nego vai dar merda aí. Né? Tem que entrevistar um, entrevistar o outro e depois fazer a cariação. Os dois juntos, para ver se bate o negócio. Tá entendendo? Então tudo isso ainda vai ser, tentar ser esclarecido, né? Com relação à morte desse menino aqui, da criança. Porque foi uma covardia muito grande. Se foi proposital, foi de uma covardia gigantesca. Eu vou falar para vocês. Né? E eu não sei o porquê que aqui nesse país, qualquer outro lugar do mundo, olhe bem o que eu estou falando para você, qualquer outro lugar no mundo, a maioridade penal caiu. Só aqui no Brasil que o pessoal insiste em fazer isso aqui ainda. Porque eu já vi nos Estados Unidos menino de 10 anos pegar perpétua. Eu já vi. Entendeu? E fora os que não foram para a cadeira elétrica, né? Mas eu já vi menino de 10 anos pegar perpétua. E aqui nesse país, né? O pessoal parece que gosta de uma impunidade. Aqui o povo é chegado, né? Turma aqui é chegado numa impunidade aqui. É um negócio sensacional nesse país. Né? Porque meu velho pai também sempre falou que é de pequenininho que a gente torce o pepino. Né? Porque a sementezinha, quando é do mal, ela já vem desde pequeno. Pode ter certeza disso aí. E se não tomar o corretivo quando é pequeno, já cresce estragado. Ponto. Essa é a verdade. Mas bom, aos poucos vão se esclarecendo aqui as coisas. Né? E vamos aguardar o resultado das investigações, como diz aí o doutor. Não é verdade?